Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Filmes feitos durante o horrível período da pandemia sempre terão meu respeito por ter mantido a indústria oferecendo empregos e também por nos manter entretidos naquele tempo, né? E filmes de baixo orçamento também têm meu carinho e atenção especiais. Só que o fato de um filme ser de baixo orçamento não significa que ele já tem um passaporte automático para que a gente goste deles, tá? Por exemplo, no filme Na Mente do Demônio, que agora, comecinho de maio de 2025, está lá no catálogo do Max, você tem coisas que são mencionadas, prometidas, mas não são mostradas, e é um filme, é um audiovisual. É claro que é por conta do orçamento, mas então você não promete, não faz uma coisa que você não pode cumprir. Sabe assim, eu sou albino e enxergo muito pouco. Eu não vou procurar emprego como salva-vidas na praia. Por quê? A, às 11 da manhã eu teria já que estar no hospital com queimadura de terceiro grau. B, 10h30 da manhã, 30 pessoas já teriam desaparecido ou se afogado, porque eu não ia enxergá-las lá dentro da água. Então, a gente tem que ter essa coisa, né? Essa noção. Esse filme, por exemplo, tem uma ideia, na verdade são duas ideias competindo ali dentro, no mínimo duas boas ideias, mas elas se anulam e se cancelam, né? Que teria assim uma espécie de soldados, né? Sei lá, padres soldados do Vaticano, uma espécie de SWAT do Vaticano para fazer exorcismo. E aí uma hora a gente tem informação que esses padres são todos eliminados. Ok, deu para entender que é porque o filme é de baixo orçamento, mas por que que menciona? Então, se você não consegue mostrar, é audiovisual, não é um áudio, não é um livro, né? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Deu para perceber que eu não vou falar bem do Na Mente do Demônio ou Demonic, o seu título genérico, tem uns 200 filmes de terror chamado Demonic, né? Eu não vi esse filme na época, e agora, falei, deixa eu ver em 2025, né? Eita, é do mesmo diretor lá do District 9, daquele filme de ficção científica que, na verdade, acaba tratando do apartheid, né? E que é tão querido e é tão bem bolado. E aí, então, é do mesmo diretor que, neste Demonic, ele quis fazer um filme que começa como ficção científica. Na verdade, é uma espécie de A Cela, sabe aquele The Cell? Lá, sei lá, com a Jennifer, não sei das quantas, Jennifer Lopes, que é bonito de ver, mas enfim, é uma espécie de A Cela. É uma espécie de ficção científica que começa bem, fiquei intrigado com o começo, mas que perde a mão na massa, né? Porque promete coisa que não consegue cumprir, e porque o filme fica chato pra caramba, o metá, meu Deus, eu quase dormi nesse filme, tive que voltar porque ele é muito tedioso e tenta misturar com terror. E aí a criatura é daquelas que faz aqueles movimentos de andar para trás, sei lá. Nossa, de filme japonês que eu brinco do começo do século. Nada nesse filme funciona a não ser a promessa, ou as promessas de boas ideias, ou o comecinho, né? Mas assim, sem spoiler, é uma moça que não se dá com a mãe tá presa, matou um monte de gente. E aí aí que os guardadores lá, cuidadores, ela tá num lugar e eles chamam a filha dela porque tem uma se comunicar com ela, né? E essa menina vai se comunicar com a mãe. Como que ela vai se comunicar com a mãe? A mãe tá em coma, não sei o quê. A ideia é bem legal. Eu falei que tinha duas ideias competindo nesse filme, né? Essa é uma é do exército de padres do Vaticano, SWAT do exorcismo, e a outra é assim, usar a inteligência artificial, a IA, para ela adentrar no cérebro da mãe, e aí é que vai começar a coisa que a gente vai descobrir, e ela também, a nossa protagonista, que na verdade a mãe, ela era possuída pelo demônio, por isso que ela fez o que fez, por isso que então a menina vai querer
começar a ajudar a mãe dela. Então olha só, uma coisa bem Black Mirror, né, seria a IA ajudando a fazer esse negócio de como chama? Exorcismo. Só que daí depois o filme fica A, chato, B, confuso, C, se perde no último ato, que tonalmente nada tem a ver com os 2 primeiros atos, mas também não acrescenta nada de novo ao fronte. E você tem coisas assim, tem um melhor amigo, ela tem 2, tem uma amiga que é tão estranha que quando ela tá estranha, em termos de interpretação, né? A interpretação da atriz é tão estranha que quando ela tá estranha, você não acha estranho, porque já era estranho desde o começo. Você fala, nossa, que vago. Eu não tô dando spoiler, né? Então, mas isso tudo bem. Agora, o que me pegou, além da chatice desse filme, do comprimento desnecessário, da duração, 1h40, uma coisa chata daquela pobre daquele. É assim, tem um amigo lá que aparece umas 2 vezes. Ele praticamente te explica a história inteira, não só para nós, explica para ela. E aí, se você prestar atenção, porque assim, tem uma parte que eu dei uma cochilada, mas eu voltei, né? Tem coisas que a personagem, joga para nós como se fossem questões, se ela entra no lugar, se ela faz aquilo ou não, mas que já não eram questões, porque aquela personagem do amigo já tinha explicado isso. Não sei o que, eu falei, mas ele já te falou isso. Faz meia hora, ele já te falou isso, eu já vi. Então, ele é um filme bem detonado, assim, né? Ok, a parte, no começo eu gostei, aquela simulação lá que eles estão com aquelas imagens pixeladas quando ela entra, né. Vou falar a ironia, gente, quando ela entra dentro da cabeça da mãe dela e as imagens são pixeladas, dá aqueles defeitos, né, não é uma computação gráfica de primeira geração ou de última geração, whatever, mas deu para entender, por que que era. Seria, inclusive, charme de filme de baixo orçamento, ou é uma tecnologia que está começando, ou é um mundo que está zicado, né? Não é como se fosse a realidade. Tudo isso, tá vendo? A gente encontra explicações e os baixos orçamentos funcionam enquanto, mas isso é só no começo do filme. Depois o filme ele sai do trilho, ele fica chato, aquelas personagens não estão bem desenvolvidas, elas fazem bobagens porque elas não ouviram o que uma das personagens falou extensivamente. O filme é explicado para mim, acho que mais de uma vez, inclusive. Então, não, esse demonic, né, é genérico no título e é genérico na execução e é pobre em todos os aspectos dele. Que diferença pro District 9, né? Que tem um título que coloca à parte, tem uma ideia que o coloca à parte. Este filme, tá comparando? É o do mesmo diretor. E esse diretor escreveu o roteiro desse Na Mente do Demônio, né? Ah, então, mas você tem que ver pelo esforço pandêmico. Bom, no começo eu falei, eu sempre vou ser grato pelos filmes feitos na pandemia. Assim como eu sou grato a tratamento de câncer, a injeção, mas eu não quero passar por tratamento de câncer nem tomar injeção. Porque o que vem na minha frente é um filme para eu analisar, né? Ou para eu consumir. Então, não. Assim, eu uso o meu canal muito para colocar aqui os filmes que eu deixo passar quando foram lançados, né? Então, provavelmente se eu tiver o canal em 2030, eu vou estar comentando de filme de 2025 ainda. Ok, é o meu jeito de fazer. Mas esse aí não deu certo, não. E daria para falar, acho que mais coisas ainda. Que não. É só o comecinho, gente. A premissa é legal. Podiam ser 2 filmes. 2 episódios de Black Mirror, 2 episódios de uma antologia, ou esse diretor aí e roteirista acordar para a vida e trampar num roteiro decente e num filme mais decente. Ele pode, ele consegue, ele já fez District 9,
Ou será que é só isso? Os outros que ele fez, Elysium, não sei o que, eu nunca assisti, né, também. Esse aí que eu vi porque era de terror agora, e vocês viram como eu demorei para ver, né, esse filme foi lançado em 2021, eu vi agora em 2025. Mas, Ave Maria, desrecomendo. Tchau.